Foi. Foi. Deixa eu só fazer um negocinho aqui. Bora lá, gente. Ó, eu não poderia guardar isso aqui pra mim, sabe? Foi sempre um ponto de interrogação. E eu tenho certeza, e eu já conheço algumas pessoas também que tinham, né, dúvidas sobre essa passagem, dúvidas sobre o que Deus estava querendo dizer quando fez aliança com Abraão, né, aquela famosa passagem: sai de sua terra, da sua parentela, da casa dos seus pais, que eu te mostrarei. E hoje, né, eu tava lá em 1 Crônicas e Deus me direcionou para Gênesis 15 e abriu o meu entendimento para muita coisa que eu não tinha a menor visão, sabe? É aquilo, Deus vai te dando a semente se você plantar aquilo que Ele já te entregou. Não tem como a gente reter e querer que Deus impulsione a nossa vida, porque não se trata só da gente. O Filho dele veio e serviu para mostrar que é servindo que as coisas fluem, é servindo o pão do céu que as coisas vão fluir. E aqui em Gênesis 15, eu vou dar um plano de fundo para a gente já começar no versículo 4. Abraão tinha saído da terra dele, né? Tinha confiado em Deus totalmente e estava ali em dependência total. Muitas vezes Deus manda uma promessa, pede para que a gente execute algo que vai tirar a gente da nossa zona de conforto. E naquele momento ali a gente entra num lugar de dependência, né? No lugar de falar assim, não, se Deus não fizer, nada que vai acontecer. E aqui a palavra vai falar que Abraão recebe, né? Que Deus executa uma aliança com Abraão. E dentro dessa aliança, Deus vai falar o seguinte: Abraão fala para Deus: Senhor, o que me darás, visto que ando sem filhos, e o mordomo de minha casa é Eliezer de Damasco? E Abraão diz: eis que não me deste semente, e eis que um é nascido na minha casa e é meu herdeiro. Que era o companheiro dele, né? Era o único que estava ali ajudando ele em todas as coisas. Então, ele pensava que aquele ali Deus ia usar, aquilo que já tinha, né? Deus ia fazer uso daquilo que Abraão já tinha dentro da casa dele, que era Eliezer, que era um companheiro dele. Mas Deus deixou claro que ia formar algo novo para Abraão, que Deus ia trazer algo novo e que ia sair das entranhas de Abraão, que não ia sair daquilo que ele já possuía. E aqui ele vai dizer: e a palavra do Senhor veio a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas o que sairás das tuas próprias entranhas será o seu herdeiro. E ele trouxe para fora e disse: olha agora para o céu. Então Deus pediu para que ele olhasse para o céu e conte as estrelas, se tu fores capaz de contá-la, o que é impossível. E ele lhe disse: assim será a tua semente. E Abraão, naquele momento, Abraão creu totalmente, absurdamente. E naquilo ali foi imputado justiça. Deus viu que o coração de Abraão creu totalmente naquilo que ele tinha prometido. Por mais que fosse algo complexo, algo que, na visão do ser humano, né, na visão de pessoas que não são espirituais, é loucura. Um homem de 100 anos gerar uma nação que foge ali da dimensão, né? Mas Abraão acreditou. Tem promessas que Deus faz pra gente que, por mais complexa que elas pareçam, a gente sempre, as pessoas que são espirituais, né, que entendem que Deus pode todas as coisas, a gente sempre vai colocar a nossa fé para agir. Então a gente foi ali, recebeu uma palavra profética, a gente vai acreditar naquilo com todo o nosso coração e vai guardar, e vai ficar esperando aquilo ali acontecer. Mas nesse momento,
dada a continuidade aqui do que Deus está falando para Abraão, são 2 promessas dentro da aliança. E a segunda, Abraão faz uma pergunta para Deus. E ele lhe disse, Deus diz, né? Eu sou o Senhor que te trouxe de Ur dos Caldeus para dar-te essa terra, para herdá-la. E ele lhe disse, Senhor Deus, como eu saberei que hei de herdá-la? Então, da primeira vez, Abraão creu e não contestou em absolutamente nada, não fez nenhuma pergunta, apenas acreditou que aquilo ali iria acontecer. Mas, quando Deus fala que ele vai herdar algo, que Deus vai entregar algo nas mãos dele, Abraão quer saber como isso ali vai acontecer, qual que é o mérito que ele tem para aquilo ali acontecer, em quais situações, como aquilo ali vai ser executado. E naquele momento, Deus diz para ele, toma para mim uma novilha de 3 anos de idade. Então Deus estava mostrando para ele, né, uma aliança. Deus estava estabelecendo uma aliança através de um pacto com Abraão. E isso por muitas vezes falou com o meu coração, né? Deus faz uma aliança com a gente e a gente sempre tem aquela dúvida, como que eu vou conseguir fazer isso aqui acontecer? Quais são as instruções de Deus para que eu acesse a minha promessa? Quais são as instruções de Deus para que aquilo que Ele me prometeu lá atrás aconteça agora? E Ele lhe disse, toma para mim uma novilha de 3 anos de idade, uma cabra de 3 anos de idade e um carneiro de 3 anos de idade, uma rola e uma pombinha. E tomou para ele todos estes, e os dividiu ao meio, e colocou cada parte na frente uma da outra, mas as aves ele não dividiu. E quando as aves desciam sobre as carcaças, Abraão as enxotava. Aqui a gente está falando de um determinado momento em que Deus estava estabelecendo um pacto, uma aliança com Abraão. E começou a descer várias aves, começou a descer várias coisas para atrapalhar aquele pacto, para atrapalhar aquela aliança que estava acontecendo ali, né? Trazendo para o nosso mundo espiritual, Abraão jamais enxortaria, Abraão jamais tiraria daquele cenário algo enviado por Deus. Então aquelas aves ali que estavam descendo sobre aquelas carcaças eram coisas para atrapalhar aquele processo em que Abraão estava firmando algo com Deus. Todos os momentos a gente tem sim pessoas que vão chegar no cenário em que a gente está ali moldando algo com Deus, né? Recebendo algo de Deus, e as pessoas vão chegar para nos distrair, para nos atrapalhar. E aqui fala que Abraão enxortava aquilo, que Abraão não dava atenção para aquilo, que Abraão tirava aquilo ali, que ele tentava fazer o cenário ficar limpo, só ele e Deus, sem ninguém para atrapalhar. E quando o sol estava se pondo, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que um horror de grande escuridão caiu sobre ele. E ele disse a Abraão, a resposta de Deus em relação à pergunta de Abraão, Senhor, como eu saberei que hei de herdá-la? É o seguinte, saiba com certeza que a tua semente será estrangeira na terra que não é sua. E a servirão, e eles os afligirão por 400 anos. E também a essa nação a quem eles servirão eu julgarei, e depois eles sairão como grandes posses. Aqui Deus responde a pergunta de Abraão. Quando Abraão faz essa pergunta para Deus, ele não está questionando o poder de Deus. Ele não está questionando se Deus era capaz ou não de cumprir isso. Afinal de contas, ele já tinha acreditado, né, crido que Deus era capaz de fazer com que ele tivesse uma nação de filhos ali tendo 100 anos de idade. Então não tem nexo a Abraão duvidar de que Deus poderia pegar uma parte da terra ali que era dele, que ele criou, e entregar nas mãos dele. Só que na palavra herdar, a gente consegue encontrar várias raízes, né, do significado da palavra herdar. E naquele momento, Abraão não herdaria a terra como um presente,
Aquela promessa não chegou até Abraão como algo dado. Ó, isso aqui está concluído, é seu. Vai chegar determinado momento que em um cenário ali da vida, numa casualidade da vida, eu vou fazer essa promessa ser executada dentro do seu cenário ali, aquilo ali vai chegar nas tuas mãos, você vai receber aquilo ali. Não. Na palavra herdar, das várias raízes que eu pesquisei, que eu entendi, vem de conquistar, vem de merecer receber aquilo ali. Tanto Abraão como os descendentes de Abraão precisariam merecer aquelas terras, precisaria merecer a terra prometida, a Canaã. E naquele momento ali, Deus estava falando assim, ó, eu não estou te entregando algo de mão beijada. Você vai precisar merecer isso aqui que eu estou te prometendo. E na palavra vai dizer que o reino, ele é tomado à força. É tomado, é conquistado. Então eles precisariam conquistar a terra prometida, certo? Naquele momento ali, Deus estava dizendo assim, a promessa que eu estou fazendo é real. Mas para que ela seja executada, você vai precisar conquistar isso. Através de um amadurecimento espiritual, através de uma entrega, através de uma aliança que eu estou fazendo com você. E a aliança era sobre o quê? Era sobre um sacrifício de vários animais, né? De vários animais aqui que estavam em pleno vigor de vida. Todos eles com 3 anos de idade. E ele estava ensinando desde o início que era através de um sacrifício, era através de algo, através de algo que eles sacrificariam para ter acesso àquela promessa. E por muito tempo eu olhei para essa promessa de Deus falando para Abraão, sai de sua terra, de sua parentela, que eu vou te mostrar o lugar que eu vou te levar e eu vou te entregar, como algo que Abraão ia herdar sem precisar trabalhar, sem precisar, eu não digo no contexto trabalhar, né, total, mas eu digo assim, que aquilo ali já estava predestinado para ele. Ele ia receber, independente do que ele fizesse a partir daquele momento. E a palavra não está falando disso. A palavra está falando que ele herdaria. Deus responde, ó, Senhor Deus, como eu saberei que hei de herdá-lo? E aí nesse momento Abraão, Deus fala para Abraão, pega isso e aquilo, divide ao meio, através do sacrifício. Deus está explicando para ele como ele vai herdar, que é através do sacrifício. Daquele momento, através do sacrifício de animais. Mas aqui, na nossa nova aliança, na aliança de Jesus Cristo, é através do sangue dele que a gente vai acessar. E por que através do sangue de Jesus Cristo? Às vezes a gente pensa assim, é só a gente crer, né, em Jesus que a gente já tem acesso a essa promessa automaticamente. Mas a gente precisa entender o que foi o sacrifício para a gente conseguir acessar através de um amadurecimento espiritual, através daquilo que o Espírito Santo vai fazer dentro da gente. Porque quando a gente passa a entender, a acreditar de fato no que Jesus Cristo fez, que aquilo ali é imputado como uma misericórdia sobre a gente, a graça, quando a gente acessa a graça, a gente passa a entender que a gente vai usar, né, o sangue de Jesus Cristo, ele vai ser usado para lavar todos os nossos pecados, tudo que a gente fizer de errado, todas as vezes que a gente colocar o pé fora do caminho, é o sangue dele que vai ser usado para lavar aquilo ali. E naquele momento, Deus estava falando assim, ó, através do sacrifício, na nova aliança, através do sacrifício do meu filho, eu tô te garantindo que você vai acessar sim a promessa. Deus estava falando através do sacrifício do meu filho. Mas, aqui em Mateus, deixa eu pegar aqui em Mateus, Mateus 11:12. Vamos lá para Mateus 11:12. Porque ele vai falar algo que vai casar com essa raiz da palavra herdar, que é conquistar. Não fala de ganhar, não fala de ficar sentado, vendo, né? Porque ele tá falando, ó, através do sacrifício, você vai herdar aquilo que eu tô te prometendo, né? Uma promessa minha e eu vou te dar por herança. Mas,
O que a gente vai ter como herança no final? Não é o reino dos céus? E aqui na palavra vai dizer o seguinte. Mateus 11, 12. E desde os dias de João Batista até agora o reino do céu sofre violência e os violentos o tomarão pela força. E desde os dias de João o Batista até agora o reino do céu sofre violência e os violentos a tomarão pela força. Então a palavra está dizendo que a gente vai precisar não só crer em Jesus Cristo para herdar, para conquistar aquilo ali, mas através do sacrifício dele a gente vai ter acesso. A palavra está dizendo que para a gente tomar força, para a gente romper todas as coisas ali que vão se colocar como empecilho no nosso caminho, porque Paulo fala que é uma corrida que lhe foi proposta, mas no meio dessa corrida vão existir vários empecilhos, várias coisas que vão chegar para te atrapalhar, para te distrair. Só que você vai ter que romper aquilo ali com violência para não se distrair, para não sair fora do caminho, para você conseguir chegar. Por vários momentos dentro da minha caminhada, eu olhava para essa promessa e eu falava assim, Deus, mas não basta só crer, mas não é só ter uma emoção. Você ser guiado pelo Espírito Santo, você ser guiado por Jesus, não é só você sentir um arrepio, não é só você se sentir emocionado, não é só você se sentir tocado por Deus. Isso também entra no contexto de obra. Você precisa ser transformado de dentro para fora. Você precisa se deixar ser transformado. E nessa busca, nesse romper ali, que Mateus vai falar que o reino dos céus é tomado por violência, fala de uma violência de romper todas as barreiras que o inimigo coloca no nosso caminho, para a gente conseguir acessar a nossa promessa. Então a gente vai ter todo um caminho ali, todo um contexto que a gente vai precisar sair de um cenário de quietude, de não fazer nada, só esperar, para uma busca, para um secreto com Jesus, porque eu percebi que é através daquilo que Ele tem pedido para você, através daquilo que Ele tem te pedido, por mais difícil que pareça você fazer, é dentro daquilo ali que Ele vai te dar as chaves para o próximo nível. É dentro daquilo ali que Ele vai começar a te edificar para a próxima fase. Eu era uma pessoa que eu era muito teimosa. Então, se não fizesse sentido determinadas coisas para mim, eu falava assim, não, mas isso aqui não faz sentido. Então, mesmo que Deus esteja me pedindo, na minha cabeça, e é o que a gente faz até no subconsciente, no inconsciente da gente, a gente fala assim, não, isso aqui não faz sentido. E eu ficava, Deus, me dá a próxima chave, o que eu faço? Me dá a próxima instrução, me dá as próximas estratégias. E o Espírito Santo ministrando no meu coração, enquanto você não executar aquilo que eu te pedi, de pouco, eu não vou te dar a próxima chave, porque você não abriu nem essa porta, que dirá a próxima. E aqui, a palavra de Neemias vai falar o seguinte, e eu achei muito lindo. Neemias foi um homem que reconstruiu a muralha de Jerusalém para fortificar a cidade que estava completamente destruída. E ele entendeu que a sua missão tinha a ver com restabelecer a glória da sua nação. Em meio a um cenário de destruição, ele teve insights divinos, estratégias do céu e avançou em direção ao seu propósito. Por meio dele, Deus restaurou a fortaleza de Jerusalém. Por meio da reconstrução de algo que estava destruído, Deus, no meio daquela reconstrução do que estava destruído, Deus começou a trazer insights divinos, estratégias,
Aí Neemias vai falar: e lhes declarei com a mão bondosa do meu Deus. Que a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei havia me falado. Então disseram: vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Porém, Sanbalate, um homem contrário a Neemias, ficou irado ao saber da reconstrução da muralha. Ele e seus soldados passaram a zombar do trabalho deles, dizendo que seria uma edificação fraca, ainda que o povo judeu conseguisse chegar até o fim da reconstrução. E é possível, né, dentro dessa palavra aqui de Neemias, enquanto Neemias estava ali, trabalhando através de uma palavra, trabalhando através de uma visão, que Deus tinha dado só para ele. Deus não tinha, quando Deus te dá uma palavra, quando Deus te dá uma visão, ele não vai dar para o resto do povo. Aquilo ali é individual seu, tá dentro do seu secreto com Deus. E por Sanbalate não acreditar naquilo ali, por Sanbalate não acreditar no propósito que Neemias tinha, de que Deus estava trabalhando junto com ele, ele começou a zombar do que Neemias estava fazendo, da reconstrução daquele muro. Ele não acreditava na força que Neemias poderia colocar ali, de que aquela reconstrução seria eficaz, né? Porque ele estava reconstruindo um forte. Ele estava reconstruindo um forte para Jerusalém. As muralhas de Jerusalém tinham sido derrubadas. E Neemias começou a ficar muito incomodado com aquilo. Neemias começou a ficar realmente entristecido com aquilo. E ele vai falar, Neemias 2,18. A gente vai para Neemias 2,18. Que Deus vai falar absurdamente com Neemias. E Neemias vai começar a agir através de uma palavra. Só que quando a gente fala em romper com violência, a gente está falando de passar por todas as circunstâncias e por todas as zombarias e por todas as situações que poderia derrubar Neemias naquele momento, né? Existia um povo rindo dele e ele ali tentando reconstruir aquelas muralhas por conta própria, sabe? Deus não tinha dado aquela visão para Sanbalate nem para aquele povo. Deus tinha colocado dentro do coração dele. Era algo individual dele. E aqui ele vai dizer, E assim eu vim até Jerusalém, e ali fiquei 3 dias. E eu me levantei à noite, e em alguns poucos homens comigo. Não contei a homem algum o que o meu Deus havia posto no meu coração para fazer em Jerusalém. Nem havia qualquer animal comigo, salvo aquele que eu montava. Eu saí à noite junto ao portão do vale diante do Poço do Dragão, até a porta do esterco, e vi as muralhas de Jerusalém, as quais estavam demolidas, e os seus portões estavam consumidos pelo fogo. Então Neemias chega ali, se depara com uma destruição daquilo que era muito importante para Deus, daquilo que era um forte, daquilo que protegia o povo de Jerusalém dos inimigos. Então Neemias viu que aquele povo era um povo frágil, que estava ali frágil perante os inimigos. Eu não sei se você está conseguindo entender, mas Neemias naquele momento percebeu a fragilidade daquele povo em relação aos inimigos. E Neemias ouviu de Deus, sentiu no coração dele de colocar aquele povo forte perante os inimigos, de reconstruir aquela muralha que ia ser o forte daquele povo. E Neemias começou a agir mesmo contra toda a circunstância, olhando para ele, rindo e zombando e falando que ele não tinha capacidade de fazer aquilo. Então seguiu adiante, os quais estavam demolidos e seus portões estavam consumidos pelo fogo. Então segui adiante até o portão da fonte e a piscina do rei, mas não havia lugar para animal que estava debaixo de mim passar.
Então subi à noite pelo ribeiro e vi a muralha, e voltei e entrei pelo portão do vale, e assim retornei. E os governantes não souberam aonde eu fui, nem o que fiz. Naquele momento, Deus tinha pedido algo para ele, e ele estava fazendo no secreto algo para Deus. Ele estava buscando no secreto. Era algo que quase ninguém teve acesso naquele momento. Ele foi sozinho e ele foi observar. Ele passou um tempo observando toda aquela destruição. Os governantes não souberam onde eu fui, nem o que fiz, tampouco o que tinha dito aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos governantes, nem aos mais que faziam a obra. Então eu lhe disse: vós vede a angústia na qual estamos, como Jerusalém está assolada, e os seus portões estão queimados pelo fogo. Vinde, edifiquemos a muralha de Jerusalém, para que não sejamos mais um apróprio. Então eu lhe contei como a mão do meu Deus foi boa sobre mim, bem como as palavras que o rei me tinha falado. E eles disseram: levantemo-nos e edifiquemos. Assim eles fortaleceram as suas mãos para esta boa obra. Então, Neemias, quieto, longe dos inimigos, rompeu ali à noite sozinho, mas com a mão de Deus guardando ele. E ele chegou para aquele povo e chamou aquele povo para edificar os muros, as muralhas de Jerusalém novamente, porque eles estavam totalmente indefesos contra o inimigo. Então Deus tinha colocado algo dentro do coração de Neemias que iria edificar uma nação inteira. Mas o inimigo, ele começou a zombar e zombar. E naquele momento, ele disse: mas quando ouvi isto, Sambalate, os Oronitas e os Tobias, os servos amonitas e o Gesem, o árabe, riram de nós por escárnio e nos desprezaram e disseram: que coisa é essa que está a fazeis? Quereis rebelar-se contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus do céu, ele nos fará prosperar. Por isso os seus servos nós, os seus servos, levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte alguma, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Então o inimigo estava falando assim: você acha? Porque muitas vezes, quando a gente vai executar algo que Deus pediu, o inimigo ele chega e ele afronta a gente. Ele fala: você acha? Você é capaz de fazer isso? No cenário destruído que está aqui, você e esses poucos homens são capazes de reconstruir um forte que vai proteger vocês da gente? E são as setas que normalmente derrubaria qualquer pessoa que não tem uma visão espiritual daquilo que Deus está fazendo. Mas se você, naquele momento ali, Neemias falou assim, Neemias contou àquele povo o quanto a mão de Deus foi boa para ele. Neemias trouxe à memória dele aquilo que dava esperança para ele, de que se Deus tinha colocado a mão sobre aquele propósito ali, nenhum homem era capaz de ir contra. E se fosse contra, Deus guardaria aquele povo, guardaria a reconstrução. E naquele momento, o inimigo estava querendo colocar dentro da cabeça de Neemias, dentro do coração de Neemias, dúvida a respeito do chamado de Neemias para aquele propósito, dúvida sobre a capacidade que Neemias tinha de romper os desafios que tinha ali na frente dele, romper o cenário, porque a gente às vezes olha para um cenário e fala assim, cara, só Deus para fazer isso aqui ser edificado, só Deus mas Deus era o suficiente ali. E Neemias fez o que Mateus 11 fala. Ele rompeu com violência, ele passou por cima daquela questão ali, ignorando as palavras do inimigo a respeito dele. Ignorando, ele tinha um propósito, ele colocou os olhos naquele propósito e ele seguiu. E a aliança de Abraão,
A aliança de Deus com Abraão fala a respeito disso. Fala a respeito da gente acessar o sacrifício de Jesus Cristo. E no momento em que a gente fizer isso, a gente buscar orientação. E em todo momento caminhar debaixo da aliança do sangue de Jesus Cristo. Confiando de que se a gente agir, executando aquilo que Ele está pedindo no nosso dia a dia, não interessa o cenário, não interessa as coisas que possam se levantar ali. Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Mas o pacto fala de herdar, e a palavra herdar vem de conquistar. A gente precisa ter essa noção de que não é só sai da sua terra que você vai ficar sentado ali, você não vai buscar, você não vai enfrentar nada e eu vou te entregar isso aqui de presente. Naquela época, o pacto de Abraão com Deus falava a respeito de uma conquista que aquele povo faria. E qual foi a conquista daquele povo? Deus falou assim, eu vou permitir que o seu povo fique por escravo por vários e vários anos. Nada mais é do que o cenário de hoje. Nada mais é do que todo esse povo do mundo, tudo que está acontecendo, aquele povo ali escravo. Deus está falando da escravidão lá atrás, em relação ao Egito, mas hoje existe uma escravidão. E o pacto, a nova aliança, o mesmo pacto que Deus fez com Abraão naquela época, é o pacto que Jesus faz com a gente hoje. É o pacto do Filho que a gente acessa hoje. E a mesma escravidão que aquele povo passou servindo ao Egito, é a escravidão que a gente passa hoje servindo as coisas do mundo, servindo a nossa carne, servindo as nossas vontades, servindo a toda a nossa visão carnal do cenário e o que a gente pode ou não fazer através de certas coisas ali, através de certos cenários, através de certas situações. Só que ele fala assim, Abraão pergunta, como eu vou acessar? É a pergunta de Abraão. Qual que vai ser Abraão tem essa dúvida. Qual que vai ser a certeza de que os meus ancestrais vão conseguir acessar essa promessa? Porque ele sabia que se ele obedecesse, ele ia acessar. Mas ele dependia de todo aquele povo também crer e obedecer. Então a pergunta de Abraão não foi uma dúvida a respeito do que Deus podia ou não fazer. A pergunta de Abraão era com qual critério, com qual... Eu até escrevi sobre uma palavra que fez muito sentido para mim, que era a palavra com qual critério aqueles homens iriam acessar a promessa que Deus tinha prometido para Abraão. E Deus estava falando assim, através do meu filho, através do sacrifício que eu vou prover para os filhos de Israel, através do sacrifício que eu vou ensinar para os filhos de Israel. Então, quando a gente fala em herdar a promessa, quando a gente fala em Deus entregar para a gente uma promessa, a gente está falando em acessar a aliança, que é o sangue do filho. E através disso, a gente conquistar a nossa promessa, rompendo em fé. Por diversos momentos, por que fala através da violência? Porque vai existir uma violência dentro de você em relação ao teu espírito. A sua carne vai militar contra o seu espírito e o seu espírito vai militar contra a sua carne. Por que fala que o reino dos céus é tomado por violência? Porque vai existir uma parte de você que vai querer que essa promessa seja executada, mas a outra parte, ela vai te puxar sempre para baixo, ela vai sempre te puxar para longe da promessa, sempre te puxar para longe da aliança. Por isso que Mateus vai falar que o reino dos céus é conquistado através do esforço, do esforço, não de prover o sacrifício, porque o sacrifício ele já foi feito, mas de continuar, de se colocar continuamente na presença de Deus para que Ele limpe a nossa carne, para que a gente tenha força de continuar no caminho.
Se a gente não estiver continuamente debaixo da aliança de Jesus Cristo, se a gente não estiver continuamente buscando essa limpeza, e a limpeza, eu insisto em dizer, não é a limpeza não é um arrepio, a limpeza não é uma emoção que você vai sentir dentro de um culto, a limpeza não diz respeito a um choro ali de momento, a limpeza fala a respeito de um secreto com Deus, onde você vai buscar uma mudança de natureza. Porque a palavra vai dizer que a sua velha natureza morre para que dê lugar à nova natureza. E a nova natureza, ela vai buscar o tempo inteiro a presença de Deus. A nova natureza, ela vai querer a presença de Jesus Cristo o tempo inteiro. Só que a nossa carne, ela vai estar voltada às coisas da carne, ela vai estar militando, vai acontecer uma guerra dentro da gente. Por isso que Paulo vai falar, por isso que Mateus também vai falar, que a nossa carne vai militar contra o nosso espírito. Ela vai contra aquilo que Deus quer como propósito. Deus fez uma aliança, Deus prometeu algo, a nossa carne, ela vai começar a militar contra aquilo. A sua carne não quer que você acesse a promessa de Abraão. A sua carne, ela não quer que você acesse a aliança que Deus fez com Abraão. A aliança que Deus fez com você, a promessa que Deus colocou sobre você, quando ele falou, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do seu pai, que eu te mostrarei. No meio do caminho, a sua carne vai militar absurdamente para que você não acesse aquilo ali. Porque ela não quer que você acesse a promessa. Neemias estava olhando para um cenário que não tinha o menor nexo, olhando para um cenário onde ele saiu escondido à noite para ir olhar como que os muros de Jerusalém estavam, porque tinham sido derrubados. Escondido. E o inimigo chegou para ele e falou assim, você está pensando em reconstruir alguma coisa? Você acha mesmo que você é capaz de fazer isso? Mas a carne de Neemias poderia até ficar mexida com aquela afronta. Mas o espírito de Neemias sabia quem tinha mandado ele fazer aquilo. E através de qual autoridade ele tinha começado a fazer aquilo. Então, quando a gente está falando em promessa, quando a gente está falando na promessa, na aliança que Deus fez para Abraão, a gente está falando de uma capacitação de Jesus Cristo para que a gente rompa os nossos medos, as nossas dúvidas, as nossas incertezas, a nossa fraqueza. E que a gente rompa ali com violência contra a nossa carne, que a gente decida dar lugar à visão que o nosso espírito está colocando na nossa frente, de que é pra gente executar algo, porque não foi outras pessoas que pediram, mas foi Deus que pediu. E a gente esqueça, a gente tampe os nossos ouvidos para aquilo que a nossa carne tem colocado dentro do nosso coração. Porque a palavra vai dizer que o coração é enganoso. Muitas vezes a gente vai ter medo de fazer aquilo que Deus pediu. Neemias estava sozinho ali para ir contra os reis e reconstruir aquelas muralhas. Neemias estava e ele foi até aquele povo e ele chamou aquele povo, vem comigo, me ajuda a reconstruir isso aqui, porque não foi uma visão da minha carne, foi uma visão do meu espírito. E ele contou, Deus foi bom comigo em determinado momento e colocou as mãos dele sobre mim. Se Deus for com a gente aqui agora, a gente reconstrói isso aqui. E o inimigo estava tentando colocar medo dentro do coração dele, dúvida. Quando Deus fez a aliança com Abraão, e Abraão perguntou, com que mérito eu vou receber isso? Com que mérito eu vou conseguir acessar aquilo que o Senhor me prometeu lá atrás? Como eu vou conseguir acessar isso? Quais vão ser as formas que eu vou conseguir colocar a mão na promessa que o Senhor me fez? Foi essa a pergunta de Abraão.
E a resposta de Deus, através daquele sacrifício, através daquele pacto, foi através do sangue do meu filho. Através das coisas que o meu filho começar a te pedir a partir de agora. E você começar a dar lugar ao Espírito, você começar a escutar o Espírito e começar a fazer mesmo que não faça sentido. A executar mesmo que não faça sentido. A maioria das coisas que foram feitas dentro da Bíblia começou através de um único ser humano, obedecendo um único chamado, que não fazia o menor sentido naquele momento. Para Deus não precisa fazer sentido. Se foi Ele que chamou e você começa a marchar em direção à promessa, confiando que Jesus Cristo está do seu lado e buscando Ele no secreto e buscando as instruções e sabendo obedecer no momento em que Deus pede algo para você que não faz o menor sentido, mas que você sabe que você tem que fazer. Uma pessoa me perguntou assim um dia, mas como a gente sabe o que tem que fazer? Como a gente vai obedecer se não tem aquela faixa no céu escrito, faça isso, ou faça aquilo outro? Jesus, ele ministra para o nosso espírito e o nosso espírito ministra para a nossa alma. A gente sabe o que Deus quer que a gente faça. Só que a gente dá lugar a várias vozes ao mesmo tempo. A gente não escolhe escutar só Deus. Se fosse para eu parar para escutar qualquer outra pessoa, eu não estaria aqui. Eu não estaria pegando a semente que Ele me deu mais cedo e jogando no solo. Eu teria pegado essa semente que Ele me deu e teria sido como servo inútil, que pegou a semente com medo e enterrou. E Deus chegou e falou assim, cadê a multiplicação daquilo que eu te entreguei? E o servo falou assim, meu Senhor, eu escutei falar. Por que eu escutei falar? Porque ele não tinha intimidade com Deus. Então ele fala assim, meu Senhor, eu escutei falar que o Senhor era um Senhor severo e eu fiquei com medo e escondi aquilo que o Senhor tinha me entregado. E Deus fala assim, melhor teria sido eu entregar essa semente, entregar esse talento para o banqueiro, porque ele tinha me feito gerar juros em cima disso aí. Mas eu entreguei para você e você escondeu aquilo que era meu. E naquele momento ali, aquele servo, pensando que estava fazendo algo, com medo do que aquele senhor ia fazer com ele na hora que chegasse. Por que fala de medo? Porque os outros servos, que receberam 5, 6 talentos ali, 4, 5 talentos, eles multiplicaram aquilo e eles não tiveram medo do Senhor deles, porque eles tinham um relacionamento, eles conheciam o Senhor dele. Esse homem aqui fala que ficou com medo do que ia acontecer quando aquele senhor chegasse, porque ele tinha medo, ele não tinha um relacionamento genuíno, então ele não sabia. Você consegue compreender? Ele escondeu por medo. Ele não tinha acessado a intimidade com aquele senhor para saber que ele não precisava de ter medo de executar aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Se ele viesse a errar executando aquilo que Deus colocou no coração dele, Deus sabia do quão genuíno era aquilo, do quão puro era aquela obediência. A gente vai errar, é normal. No meio do caminho a gente tomar decisões erradas às vezes, mas Deus não desperdiça nada. Às vezes a gente pensa assim, aos nossos olhos, que é uma decisão errada, que é algo que tá fugindo do nosso controle, que não é algo que... Só que tudo aquilo ali já era destinado, tudo aquilo ali já era para acontecer. Deus usa os loucos para confundir os sábios. Deus usa, assim, na Bíblia diversas vezes a gente vê Deus usando as situações mais esquisitas para fazer pessoas crescerem, para fazer pessoas se assentarem no trono, para fazer pessoas se... Você consegue compreender? E as pessoas que não sentem medo, mas elas confiam em Deus e confiam naquilo que Ele está pedindo para elas rompem. Mas as pessoas que recebem de Deus algo e tem medo é porque não tem relacionamento, porque
Eu não consigo ter medo de alguém que eu relaciono e eu sei do caráter dele, eu sei da bondade dele, eu sei dos limites, né? Porque tem limites. Não é liberal, não é totalmente total a liberdade ali. Deus fala que a gente morreu para as coisas velhas. São coisas velhas, porque senão a palavra não falava de coisas velhas. E em nós nasceu uma nova natureza, e essa natureza precisa de novos alimentos, porque a gente não pode pegar e começar a alimentar ela com as velhas coisas, com os velhos alimentos. A nova natureza, ela não vai aceitar as mesmas coisas que a sua velha natureza se alimentava antigamente. Ela não vai aceitar, ela vai querer aquilo que é do alto, ela não vai querer aquilo que é da terra. O Espírito Santo, a sua nova natureza, ela vai se alimentar daquilo que o Espírito Santo ministra sobre ela. O alimento, ele vem do alto. O nosso alimento, ele vem do trono. Flui como rios de água viva dentro da gente. A gente passa a se alimentar do pão e do vinho e do azeite. Então aqui ele está falando de um homem que escolheu se alimentar daquilo que era do alto, escolheu se alimentar da certeza que ele tinha em Deus, e não de Sambalat, que olhou para ele e falou assim: você tem certeza do que você está fazendo? Ele falou assim: eu tenho, porque não foi você que me prometeu, não foi nenhum homem da terra, foi o próprio Deus que está aqui comigo, ele está me auxiliando. E ele falou assim: o Deus do céu, ele nos fará prosperar. Então, na hora que o inimigo lançou um dardo de dúvida ali, ele, revestido do Espírito, revestido daquilo que Deus tinha colocado dentro do coração dele, rebateu, falando assim: o Deus do céu, ele me fará prosperar. Quer dizer o quê? Que aqueles reis, eles não eram responsáveis por fazer ele prosperar, por proteger ele, não. O Deus do céu que iria proteger e iria fazer aquele homem prosperar, ele tinha convicção daquilo ali, ele acreditava fielmente naquilo. Então, quando Deus fala de conquistar a terra, de romper, de herdar, no sentido de conquistar, de merecer, ele está falando da gente escolher olhar para Jesus Cristo como nosso sacrifício, como o único e suficiente sacrifício, e a gente acessar aquilo ali. E quando o inimigo vier para colocar dúvida na nossa cabeça, quando o inimigo vier para colocar empecilho no nosso caminho, a gente romper falando assim: eu vou fazer isso aqui independente de você acreditar ou não na minha capacidade, na capacidade que tem de romper. Eu vou fazer porque o meu Deus é aquele que prometeu. Por isso nós, os seus servos, levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte alguma. Então, aqueles que não foram com ele, não ajudaram a construir, a edificar, eles não fariam parte daquilo que Deus estava construindo. Mas vós não tendes parte alguma daquilo e nem direito. Ele estava falando: você não vai ter parte e nem direito. Você consegue compreender? Porque eles não iriam ajudar aquele povo. Eles não iriam ajudar aquele povo a construir aquela muralha. E aí ele estava dizendo assim: os seus servos, nós, os seus servos, levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte alguma, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Então aquele povo ali que não ajudou eles não teriam parte alguma da promessa, daquilo que Deus estava colocando nas mãos dele para ele executar. Então, muitas vezes o inimigo vai chegar colocando uma dúvida, um ponto de interrogação de que, olhando para essa situação, será que pode acontecer algo? E muitas das vezes o inimigo vai chegar para falar isso quando você estiver a ponto de executar aquilo que Deus te pediu. Porque ele não quer que você comece, ele quer que você pare por medo. Como aquele homem lá, ele não multiplicou
por medo daquilo que o Senhor dele pensaria, acharia na hora que ele chegasse ali. Mas a gente hoje, olhando para a promessa que foi feita a Abraão, a gente pode escolher romper, conquistar o reino, conquistar a promessa que ele fez com violência, sabendo quem prometeu e sabendo que o inimigo ele não é capaz de parar alguém que está caminhando debaixo do favor de Deus. Se a gente souber direcionar, construir uma resposta ali para o inimigo que vai dar um basta, o Deus do céu, ele nos fará prosperar. Ele tinha uma certeza. Era Deus que iria ajudar ele naquela empreitada. O inimigo muitas vezes ele quer colocar dúvida dentro do nosso coração. Ele quer colocar a gente para padecer, pensando que poderia acessar a promessa. Pensando. Eu por muitas vezes eu fiquei com aquela dúvida no meu coração. Deus, é para fazer? Não é para fazer? Eu tô com medo, o cenário não tá ajudando e tá. E Deus por várias vezes falou para mim assim: você vai romper naquilo que eu te pedi. Quando não faz sentido para você. Quando não faz sentido para você, mas você tá caminhando em direção a Deus, quando não faz sentido para você, em qual cenário? Eu tô olhando como Neemias estava olhando, aquelas muralhas todas no chão, tudo aquilo assim, deitado. E ele falou assim: será que eu sou capaz? Você acha que Neemias, sendo um homem, né, normal, ele não era não era Deus, ele não era Jesus, gente. Ele era um homem que ele sofria das mesmas incertezas que a gente sofre. Ele era uma pessoa que sofria dos mesmos medos, é a mesma coisa. Era um homem de carne e osso. Então, na hora que ele chegou perante aquela muralha ali, você acha que ele não sentiu medo de romper com aquilo ali? Você acha que dentro dele não surgiu algum resquício de ponto de interrogação ali dentro dele? Mas assim quando o inimigo soltou aquela seta, ele foi sábio em confiar na aliança de Jesus Cristo. Ele foi sábio em confiar na aliança de Abraão, que Deus tinha feito com Abraão. É através do sacrifício. É através do sacrifício da nossa carne. É através do sacrifício das coisas que a gente escolhe deixar de lado para poder seguir a Deus. Muitas vezes não vai fazer sentido, mas é aí que Deus se manifesta como sendo o Deus, o grande Deus. Aquele que pega o nada e faz o nada virar absurdo, entendeu? E aquele que pegou um menininho de 16 anos que estava ali apartando ovelha, que estava ali esquecido, totalmente esquecido naquele lugar ali. E fez aquele menino, depois de todo um processo de romper, porque aquele menino, ele rompeu com violência, ele rompeu com salmos, ele rompeu tudo que ele precisava romper, junto com a aliança que Deus tinha feito para Abraão. Ele fazia parte daquilo, para poder sentar no trono. Em vários momentos não fez sentido para Davi, em vários momentos não fez sentido para José, em vários momentos não fez sentido para muitos deles, gente. Assim como em vários momentos não faz sentido para a gente, não faz sentido. Mas Deus, Ele quer justamente que a gente não olhe para as coisas que fazem sentido. Ele quer que a gente olhe para Ele e tenha certeza de que debaixo do favor dele, todas as coisas são possíveis. Desde um menino que passou anos e anos sendo perseguido e depois assentou no trono, até José, que passou por várias situações de perseguição, desde cadeia, e depois sentou no governo e governou todo o Egito.
Não fazia sentido ele confiar em Deus naquele momento. Não vai fazer sentido para você confiar em Deus em vários momentos. Mas é nesse momento que a gente escolhe colocar a nossa fé no medo ou colocar a nossa fé em Deus. É nesse momento que a gente escolhe obedecer aquilo que ele pediu pra gente, convicto de que a promessa dele não cai por terra, ou a gente escolhe colocar a nossa fé em Sambalate e olhar para aquele cenário e falar assim, não, eu não sou capaz, é impossível para mim. Não, esse cenário aí, nem Deus, sendo o Deus de Isaac, Abraão e Jacó, o que fez todas as coisas nessa face dessa terra, e coisas que a gente nem imagina, nem Deus, né? Quando a gente escolhe ter medo, a gente tá falando assim, nem Deus é capaz de fazer o impossível aqui para mim. Então, é a gente ter esse discernimento de peraí, gente. Peraí. É a gente ter esse discernimento para poder escolher na onde a gente vai pôr nossa confiança. Fez muito sentido para mim, né? Eu sempre olhava para o pacto de Abraão com Deus como sendo algo com várias portas ali a serem abertas na cabeça, sabe? É muito complexo. Só que quando Deus fala sobre herança para Abraão, ele está falando sobre merecimento. Ele está falando sobre herdar algo através de um mérito, através de algo. Não é simplesmente você se sentar e esperar cair do céu. É você romper aquilo ali numa fé absurda. Tá bom? Eu vou encerrar hoje e eu quero orar para que a gente saia daqui convicto de que é Deus movendo as coisas, é Deus colocando os pingos nos is, né? É Deus mostrando coisas que a gente tem buscado e Ele é Pai bondoso para responder. Então, Deus, nós te pedimos, Senhor, a Tua presença, nós te agradecemos absurdamente. Gente, eu vou pedir para vocês fecharem o olho e se conectarem com Deus, não em mim, conecta com Deus. Nós te pedimos hoje, Deus, a Tua presença. Nós te agradecemos, Senhor, por essa capacitação que não é minha, que vem do alto, Pai. Só o Senhor sabe da minha fraqueza, só o Senhor sabe dos meus medos, dos nossos medos, das nossas angústias, dos nossos pensamentos, daquilo que a gente parece não ter muita autonomia, mas o Senhor é poderoso para entrar na nossa mente, guardar a nossa mente, guardar o nosso coração do inimigo. O Senhor é poderoso, Senhor, para nos explicar, nos esclarecer muitas coisas dentro da Tua palavra. O Senhor é poderoso para abrir portas, Pai, que sempre estiveram ali, Senhor, mas que hoje são abertas para esclarecer dúvidas do nosso coração, dúvidas da nossa mente. Que o Senhor possa abrir o nosso coração hoje, colocar dentro dele a Tua promessa. O Senhor possa abrir o nosso coração e colocar dentro dele o sacrifício de Jesus Cristo. Que a gente possa ter um entendimento do que o Teu Filho fez. Que a gente possa ter hoje, Pai, um fervor em relação à graça, Pai. Que a gente possa se encontrar dentro dessa graça, Pai. Que a gente possa entender o quão grandioso isso foi, Pai. Senhor, traga para nós a alegria da salvação, a alegria daquilo que o Senhor fez na cruz. Coloca dentro da gente, Pai, o entendimento do que foi aquilo e a alegria que nos foi proposta. Coloca dentro da gente, Senhor, uma firme convicção de que, caminhando debaixo do Seu favor, Senhor, inimigo nenhum é capaz de nos parar.
Fortalece, Senhor, a nossa fé, fortalece a nossa convicção, fortalece os nossos pés no caminho. Guarda a nossa mente, Pai. Não deixe que setas do inimigo entre ou que coisas do mundo possam minar a fé que existe em nós, Pai. Mas que Jesus Cristo possa nos colocar a armadura de Efésios 6 e que a gente possa romper. Chegar num nível, Pai, de absoluta paz. Chegar num nível, Pai, de vigor e fervor, Pai, na Tua presença, que a gente possa Te buscar cada vez mais, que a gente possa parar tudo que a gente está fazendo no nosso dia a dia e se colocar na Tua presença, Pai. Não para pedir coisas, Senhor, não para fazer lista, Senhor, mas para Te louvar, para Te engrandecer, para mostrar, Senhor, para o mundo espiritual quem nós servimos. Em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo esteja dentro, Pai, nos orientando, nos mostrando, Pai, a Tua presença dentro, não fora, Pai. A Tua presença numa quietude absurda dentro da nossa mente, nos colocando em comunhão, nos chamando para perto, Pai, nos chamando para sair desse emaranhado de preocupação, nos chamando para sair desse emaranhado de nuvens, Senhor, para um céu azul, Pai, de pura presença, de pura tranquilidade, puro silêncio dentro da nossa cabeça. Em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos, Pai, e Te agradecemos por tudo que vamos receber hoje. Amém. Amém, amém e amém. E amanhã nós estaremos aqui novamente, tá bom? Fiquem com Deus.